Começando mais esse vídeo no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, comenta, compartilha, manda pro teu amigo. A gente vai falar aqui nesse vídeo sobre como você sair do ponto zero. Não é nada difícil, é só entender que você precisa sair do ponto zero. Só que o grande problema, a grande questão é que muitas vezes nós não chegamos em um lugar porque a gente não sabe qual é o lugar que quer ir. Mas aí nós caímos também num limbo, sabe? A gente fica paralisado pelo fato de não saber onde vamos chegar, mas ao mesmo tempo precisamos entender que nós só vamos chegar se a gente começar, seja qual área for, tá? Você quer ter um negócio, mas você não sabe qual é esse negócio, mas se paralisa quando não toma o primeiro passo. E você não vai ter as condições perfeitas, você não vai ter as melhores condições. Aliás, na maioria das vezes, se você pegar os grandes empresários, grandes produtores de conteúdo, grandes influenciadores, grandes projetos, grandes marcas, elas muitas vezes foram criadas ou elas foram exponencializadas em momentos ruins, em momentos em que o mercado não estava a favor disso, entendeu? Por quê? Porque existe uma coisa que supera tudo isso, é o movimento. Quando você entra em movimento, a sua mente ela começa a criar meios no seu subconsciente para você alcançar o seu objetivo. E deixa eu te falar, você já sabe o teu objetivo. O teu subconsciente ele sabe qual é o teu objetivo. Só que o nosso cérebro ele foi feito para poupar energia. A maioria dos nossos objetivos requer energia. Eles requerem dor. E a dor que eu estou falando não é uma dor física somente. Também tem a dor física, mas é uma dor em que você passa do sofrimento e entende que dor ela é sobre um estágio de um processo, entendeu? Então o teu cérebro ele foi feito para você sobreviver. Ele foi feito para você poupar energia. É por isso que muitas das vezes, quando não alcançamos um objetivo, você automaticamente se sente frustrado. Não é por você não ter alcançado o objetivo. É justamente porque você queria muito algo, que você não alcançou aquilo, e você se frustrou não só porque você não alcançou, foi porque você sabia que poderia ter alcançado. E além disso, a maioria das vezes você sabia que precisava ter feito algo que você ou hesitou, ou procrastinou, ou você teve medo de fazer. Esse medo ele pode ser real ou irreal. Trazendo para um lado de tomar a iniciativa, esse medo muitas vezes ele pode ser o medo de julgamento, ele pode ser o medo de não só de julgamento das pessoas, mas um julgamento próprio. Você tem medo de achar que não é possível conseguir aquilo que você quer. Por exemplo, quando você começa a gravar um vídeo, que você começa a travar, que você não sabe o que vai falar, que você esquece o que você estava falando, isso não é só técnica de comunicação, mas isso é um medo. Você tem medo do julgamento. Se eu parasse para gravar esse vídeo só quando eu tivesse o melhor cenário, só quando eu tivesse o melhor microfone, só quando eu tivesse a melhor câmera, eu nunca iria gravar. Porque o meu cérebro, como ele é feito para me proteger, ele vai querer me proteger de um possível comentário negativo. Ou então, ele vai querer me proteger de um julgamento, de uma crítica,
de uma ofensa, que às vezes pode acontecer. Então o meu cérebro ele vai querer me privar de eu fazer esse vídeo. Eu estou dando um exemplo de um vídeo, mas pode ser de outras áreas. O que eu quero que você entenda é que muitas vezes o problema que você tem não é o tamanho real do que ele é. Quando um problema chega para você e você pensa que não tem solução, na verdade todo problema tem solução. Se o problema que chegou para você ele tem solução, então ele já está resolvido. Se o problema que chegou para você não tiver solução, ele também já está resolvido. Lohan, como eu me movimento sem saber para onde eu estou indo? O que você precisa entender é que existe um contexto de vida. Eu tenho um contexto diferente de você que está assistindo esse vídeo. Eu estou num carro, talvez você esteja num ônibus, talvez você esteja numa bicicleta, talvez você esteja andando. Eu não estou falando que eu sou melhor do que você porque eu estou no carro. Eu estou falando que existem contextos diferentes. E o quanto antes você entender isso, mais fácil vai ser você passar por esse processo. O que você tem que fazer hoje é diferente daquilo que eu tenho que fazer para me levar para um próximo nível. Mas ambos precisamos de um movimento. A partir do momento em que eu me privo de gastar energia, de criar novas habilidades, de ter novos desafios, de ir para novos ambientes, de pagar por experiências, de pagar por conexões, de gravar um vídeo, eu estou deixando de crescer. E esse crescimento ele pode ser exponencial em relação a outra pessoa. Existem pessoas hoje que não fazem nem 10% daquilo que eu faço, ou por limites geográficos, limite financeiro, limite de mentalidade, ou por qualquer outro seja o objetivo dessa pessoa. Pode ser diferente do meu, cada um tem um objetivo. Esse movimento que você tem que fazer, ele não é só um movimento físico, mas o primeiro movimento que você tem que fazer é um movimento mental. O nosso cérebro, ele é feito 100% para sobreviver, por isso você ainda não conseguiu fazer uma reprogramação mental. Tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você tem uma visão sobre algo, é 100% herdada dos seus pais, do seu convívio familiar. Esse é o primeiro ambiente que você cresceu. Automaticamente é o lugar que você tem as suas visões sobre aquilo. Então quando você está gravando um vídeo, por exemplo, e você pensa que você não sabe gravar um vídeo, provavelmente você foi criado em um ambiente de muita crítica. E eu não sei se você sabe, mas existem estudos científicos da psicologia e da neurociência que mostram que quando uma pessoa tem timidez em um lugar que não é público, isso é problema materno. E quando a pessoa tem timidez com algo público, novamente trazendo o exemplo do vídeo, isso é algo paterno. Paternidade tem a ver com público. Maternidade tem a ver com privado. Entende a associação? Então você precisa resolver questões hoje que estão te paralisando, muitas vezes no meio do caminho, por não saber onde quer chegar, ou pensando exatamente em não querer chegar, tem medo de ir para o lugar errado. Só que esse lugar não é errado a partir do momento que você não tem nenhum local, não tem nenhum objetivo. Qualquer lugar vira destino.
Então, Lohan, hoje o que eu tenho que fazer para eu sair do ponto zero? Anota isso. Você vai começar fazendo algumas coisas que vão mudar drasticamente a tua vida. Você vai precisar ir para novos ambientes. Você vai precisar de novas pessoas. Você vai precisar de novas conexões. Você vai precisar de novos desafios. Você vai precisar de novas experiências. Que isso tudo vai juntar e vai ser como uma bomba energética. Pum! Você vai começar a se portar diferente. Não porque você ficou egoísta, não porque você ficou soberbo, não porque você não tem humildade, mas porque a sua mentalidade já não se encaixa mais com aquilo que você achava normal. Você vai precisar fazer isso. Novos ambientes, novos desafios, novas experiências, novas conexões. Quando você se coloca, se permite viver isso, você começa a mudar. Você vai mudar seu jeito de falar, automaticamente você vai mudar os seus pensamentos. Consequentemente, você vai ter outros resultados. Faça isso e você vai ver que você vai sair do ponto zero. Talvez hoje o teu desafio seja melhorar a tua alimentação. Talvez hoje o teu desafio seja melhorar alguns hábitos, além de alimentação, como dormir melhor. Você vai precisar treinar. Se você não treina, treine. Se você é homem e não faz uma luta, você é obrigado a fazer essa luta. Qualquer uma, escolhe qualquer uma. Eu indico jiu-jitsu. Eu sou atleta de jiu-jitsu. Então, eu vou estar aqui, não vou ser imparcial, mas eu te indico o jiu-jitsu. O homem que não faz uma luta, ele é um homem disfuncional. O homem que não faz uma luta é um homem perigoso, porque ele não tem autocontrole. Ele não tem domínio de si mesmo. Ele não é capaz de ser ofensivo ao ponto de proteger outras pessoas. E essa é a função de um homem. Se você não sabe, a maioria dos homens que são pedófilos, a maioria dos homens que são criminosos, a maioria dos homens que cometem violência doméstica contra mulheres são homens que não praticam arte marcial. Não estou falando que quem pratica arte marcial é santo, não faz essas coisas. Eu estou falando que a probabilidade dele fazer é menor do que uma pessoa que não faz. Até porque isso não é sobre a arte marcial em si, é sobre o caráter do homem. Então você vai hoje, se possível, se matricular em uma arte marcial. Você vai começar a treinar. Você vai começar a jogar fora coisas que estão quebradas. Você vai começar a jogar fora coisas que estão camisas rasgadas, cuecas rasgadas. Lohan, é besteira. Não, não é besteira. Faz isso e pronto. Só faz. Para de querer ficar dando desculpa, justificativa. Vai lá e faz. Você vai parar de usar camisa de time. Lohan, isso é besteira. Não, não é. Se você é homem, não fique usando camisa de time se não for em um momento específico para comemoração de time, jogo de futebol. Quando você usa isso no teu dia a dia, você está falando pro teu cérebro que você ainda é infantil.